Vidas negras importam. Andanças. Masa de Amapum. Andei plena e repleta de mim. Nada me faltava, nada me bastava. Tudo em mim cabia e nada me atava. Meu corpo, casa do tamanho exato para transportar meu ser. Minha alma habitante de fundura, exata se abriga no meu ser. Sou toda caminhos, abraços, águas e andanças. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar nota de escurecimento de gerações e essa importante conversa eu ofereço para Mila Rodrigues, para Lia Vieira, para Márcia Arruda, para Domênica Alves e para Masa de Yamapung. E hoje eu tenho, assim, o prazer de receber Ana Maria Gonçalves, né? E junto com ela, para a gente conversar, estamos eu e Clarice Thaler. Salve, Ana, bem-vinda, muito obrigado a sua presença. Salve, Plínio. Um prazer estar aqui com você e Clarice nessa conversa. Então, assim, estou me sentindo bem feliz desse papo aqui. Perfeito. E aí, Clarice, por favor, ligue a câmera, apareça. E principalmente assim, Ana, é, agradecer a sua gentileza, agradecer a sua presença e parabenizar pela essa conquista. Por essa conquista que é sua, que é mérito, com a sua luta, e que para nós é um presente, né? Para a gente que está fazendo essa literatura, né? Essa literatura de autoria negra, a gente que está fazendo é um presente. Por favor. E aí, a gente não precisa, mas por gentileza, comece. Se apresente, Ana, e a gente já vai conversando com você. Então, assim, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? E esse momento especial, né, que acabou a eleição lá da ABL, né? Eu sendo eleita como a primeira imortal negra da Academia Brasileira de Letras. E eu tenho isso como uma grande conquista, não individual, mas eu acho que é um processo coletivo, né? Eu não cheguei lá sozinha, a gente sempre fala, a gente não anda só, os nossos passos vêm de longe. E com certeza essa eleição é uma conquista de todas as outras escritoras e todos os outros escritores negros que abriram esse mercado para que os nossos livros pudessem estar aí hoje, nos levando a locais como as academias de letra no Brasil inteiro, né, os eventos literários do Brasil inteiro. Então, assim, é um grande prazer e é muito bom, por exemplo, estar aqui comemorando isso com vocês, estar aqui comemorando entre os nossos, né? Então, Com muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre Nossa, esse. porque a gente tem muitas coisas para perguntar, muitas conversas, muitas questões assim. Mas antes, a primeira é assim: conta essa trajetória, né? Que você vai repetir bastante gente, mas essa trajetória. Quem é essa Ana Maria que escreve? De onde ela veio? Como ela tá? Como ela chegou até aqui? Por favor. Tá. Eu nasci numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, né, Ibiá, uma cidade que na época não tinha livraria. Então, eu tive muita sorte de ter uma mãe leitora, e a minha mãe tornou muito orgânico o processo de leitura em casa. A gente vem de uma família muito simples, assim. Meu pai começou a vida como assistente de pedreiro, minha mãe foi costureira até se aposentar, né, como dona de casa, assim. E eu me lembro, por exemplo, da época, passava uma vez por mês um vendedor de livros lá em Ibiá. E eu me lembro da minha mãe correndo muito para entregar a costura, para ter dinheiro para comprar livros, né, o máximo de livros possíveis que durasse para a gente até a próxima vinda do livreiro, né? Então, eu me lembro assim da minha mãe varrendo a casa com uma mão e o livro na outra, cozinhando com o livro na outra, na mão, né? E às vezes, quando a gente falava com ela, ao invés de interrompê-la a leitura, ela começava a ler em voz alta para a gente. Então, eu acho que isso me estimulou, não só a acreditar que o livro, né, ou seja, tinha uma convivência importante, né, um espaço importante na casa, na convivência da casa, na convivência das pessoas, mas também de estimular a minha imaginação.
né? Porque esses trechos que ela lia ao acaso para a gente, quando a gente conversava com ela, faziam com que a minha cabeça de criança, né, tentasse um contexto, né? De onde é que vem aquele diálogo? De onde é que vem aquilo que ela está falando, né? Então, eu digo que antes de ser uma escritora, eu me orgulho muito da leitora que eu sou, né? E esse processo é todo compartilhado com a minha mãe, né? E até hoje, e quando eu comecei a escrever, né, já tardia, eu comecei a escrever com 29 anos, né? Eu nunca tinha escrito ficção antes disso, né? Minha formação é em publicidade, eu trabalhava na área de publicidade. E quando eu comecei a escrever assim, ou seja, é desses momentos lá em Minas, da minha mãe lendo para gente, que eu me recordo, né? Ela é a minha leitora ideal até hoje, né? Tudo que eu escrevo eu passo para ela antes, para ela ler, para ela aprovar, né? Antes de ser publicado, assim, porque é a leitora em que eu confio, né? E aí, então, em 2000, por volta do anos 2000 e pouco, eu comecei a escrever em blogs, e a partir dos blogs foi que eu divulguei, por exemplo, o meu primeiro livro, que é o Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, que foi publicado de forma independente e vendido, né, que eu chamo de blog a blog, né, com a ajuda dos amigos, né, divulgando e me ajudando a vender esse livro, que foi o livro que eu escrevi para aplacar um pouco a minha ansiedade, para poder pesquisar com calma e escrever com calma Um Defeito de Cor. É um livro que eu falo que eu considero ele hoje um livro do qual eu nem me orgulho e nem me envergonho, né? Um livro apressado primeiro livro de alguém que ali que estava tentando ser escritora, mas foi o livro que realmente me deu tranquilidade, me deu calma para eu poder passar depois 5 anos escrevendo O Defeito de Cor, né? Que foi lançado em 2006, né? E eu acho que desde o lançamento dele ele já teve uma excelente recepção, tanto entre os pares, quanto na academia, quanto no mercado editorial, né? Ganhou o prêmio Caça pelas Américas em Cuba em 2007, né? E a partir daí é história, né? Depois que a gente lança um livro, ele não é mais nosso, ele é dos leitores, né? E eu acho que principalmente, né, o início dos leitores pretos, né, é um livro que ajudou eu acho que a tirar a ideia do mercado de que a gente não lia, né? A gente lê sim, a gente estava esperando livros que falassem da gente, né? Livros com os quais a gente se identificasse, livros que contassem as nossas histórias, né? E aí, então, eu acho que o Defeito de Cor ele entra aí nessa tradição nossa negra, né? Que a Leda Maria Martins chama de oralitura, né? A Grande Conceição Evaristo chama de escrevivência, né? Então, acho que é isso que a gente faz, e é isso que eu acredito que, na autenticidade desses processos de contação de história, que podem levar a gente cada vez mais longe. Com certeza. Clarice, por gentileza. Bom, primeiro, muito gratificante poder te entrevistar, poder interagir com uma imortal, né, mulher, negra. Eu acho que é parte de uma história, né, que está sendo construída. E como você mencionou a sua mãe, essa questão de gerações, você fez uso do blog, uma ferramenta digital. Não sei se você passou por essa transição, né, de quem ainda estava no analógico e veio para o digital. E por isso eu quero iniciar te perguntando justamente sobre isso, né? O seu livro passou por 5 anos de pesquisa, 19 versões, ou seja, foi um trabalho aí bem árduo. E nós temos algumas ferramentas que se apresentam como soluções justamente para que o que dizem né, a IA está para que o homem possa exercer atividades humanas, para que ele tenha mais tempo, para que as coisas sejam mais céleres. Nós vemos recentemente aí um concurso literário onde 900 inscritos utilizaram a inteligência artificial. E nisso eu te pergunto, qual é o futuro do livro? Você
deslumbra uma academia que vai normalizar o uso dessa ferramenta, os imortais terão seus livros aí com esse recurso, porque você não resistiu, por exemplo, ao blog. Não foi algo que você demonstrou aí qualquer tipo de restrição. Clarice, ou seja, eu comecei lá atrás em blogs, né? Eu acho que eu fiz parte de uma primeira geração de blogueiros e blogueiras do Brasil. Isso a gente está falando a partir de, acho que 98, 99, né? 2000, porque ou seja, o surgimento da internet. A gente trabalhou em internet de escada na época, né? Provavelmente grande parte do público aqui não vai nem saber o que que é isso, né? De internet de escada, né? Da telefone. E assim, então eu comecei mas ali eu só publicava não ficção, né? E a primeira vez que eu escrevi uma ficção foi um conto que eu publiquei no blog. Eu tinha um blog chamado De Grude, que eu acho que teve no ar até 2004 ou 2005, assim, né? E depois eu não aderi às redes sociais. Assim, eu tive Facebook durante alguns anos também. Eu acho que eu tive Facebook durante 3 ou 4 anos, né? Nunca tive Orkut, não tenho Twitter. Hoje eu não participo de redes sociais. Tem algumas páginas que é a minha equipe que cuida, né? Tem uma página do livro e tem uma página que é minha. Né? Não tenho WhatsApp, né? Então hoje eu tô assim, eu acho que proteja meu tempo de escrita e de leitura, que é o que eu gosto de fazer. Né? Quando eu estava no Facebook, eu lembrava que eu perdia muito tempo no Facebook, né? Vendo o que estava atualizando, a ansiedade de saber o que estava acontecendo no mundo. É que a grande promessa da IA Hum, é justamente essa relação com o tempo. Então, você passou por 19 versões do livro, 5 anos, dois, me parece que os 2 primeiros foram só de pesquisa, e aí dizem que a IA promete te entregar essa pesquisa de 2 anos em 30 minutos, em 10 Olha, minutos. então, mas aí nesse caso eu acho que para isso eu não vou aderir, não. Eu entendi que eu amo o processo de pesquisa, tanto que eu passei 2 anos só pesquisando, né? E eu amo também o processo de reescrita. Eu falo que eu sou uma reescritora, né? Muito, ou seja, para além de ser uma escritora, é o processo de reescrita que realmente me dá um grande prazer, porque é o lugar onde você realmente trabalha o texto, né? E eu acho que o livro evolui muito o meu trabalho, ou seja, se eu pensar na primeira versão do Defeito de Cor, por exemplo, e a última versão, foi um trabalho evolutivo que eu não vou confiar na inteligência artificial para fazer. Né? Até porque é o trabalho que eu mais gosto, ou seja, tanto a pesquisa quanto a reescrita são os trabalhos que eu gosto de fazer. O trabalho de escrita, na verdade, eu falo que é um trabalho braçal de tirar a história de dentro de você, né? A história, pelo menos, ela se compõe para mim durante o processo de pesquisa, né? E a partir quando eu acho que eu tenho a pesquisa suficiente para começar a escrever, né? É o processo braçal de tirar a história de dentro de mim. E depois veio o processo de reescrita, que é o trabalho de burilar. Né? Então, eu acho que a sociedade, principalmente, ou seja, no campo das artes, eu acho que é algo que a gente vai ter que discutir. Eu acho que é uma discussão que a Academia Brasileira de Letras pode sim encampar e entender, né, como é que isso vai. Porque assim, tá aí para ficar, né? A gente vai ter que aprender a como é que convive com ela. Né? Eu uso inteligência artificial, por exemplo, para eu tenho uma assistente virtual, né, que entra comigo nas reuniões virtuais da que eu participo, e depois ela faz para mim um resumo do que era a reunião e manda e-mail para mim e para todas as pessoas que participaram da reunião dos processos que ficaram decididos ali para serem feitos, né? Mas assim, eu particularmente não pretendo substituir o meu processo criativo com o uso da inteligência artificial. Né? Não sei porque eu acho que fica faltando, né? A inteligência artificial não vai ter a inteligência emocional que eu tenho de saber como é que um texto vai bater, né? Como é que é a emoção? Por exemplo, o que a inteligência artificial diria, por exemplo, de uma das passagens do livro que eu acho que mais que toca as pessoas, que é o processo a passagem dentro do navio negreiro, né? Dentro do tumbeiro, né? Onde as pessoas falam que ao lerem, sentem ali o gosto que as pessoas que estavam lá dentro sentiam, o cheiro,
né? A emoção. Eu não sei, eu acredito que a inteligência artificial não seria capaz de fazer algo, né, com com esse investimento emocional que nós negros, que temos no nosso DNA, a história daqueles que fizeram a travessia poderiam fazer. Ela não vai conseguir substituir isso. Né? Eu acho que ela pode ser usada em outros processos realmente, mas não nesse processo emocional de construção de uma história, né? E de uma história que tem um passado, né? Que tem uma existência, né? Então, E desculpa, Ana, e trazer as intenções. Porque eu acho a escrita, ela passa pela pesquisa, ela passa, e aí a escrita é reescrita. A escrita é você bulinar, ou como outros dizem, né? E eu falo meio bastante, é tirar a gordura, né? É aquele excesso, eu quero focar naquilo, não quero fazer aquela coisa mais dispersa. Né? E essa é uma decisão, né? Pelo menos agora é humana, né? Fazer. Ou de mudar, sabe assim, ó, que legal, estou fazendo isso, né? Não, vamos fazer esse enredo, né? Não linear. Vou colocar essa informação aqui na frente para instigar mais para frente. exatamente. A pesquisa é ótima, perfeito. Pode ali adiantar. É, exato. Porque assim, ou seja, no meu caso é o que eu gosto de fazer, uma das coisas Sim, que eu gosto de fazer. Mas, ou seja, o processo de criação é um processo muito individual, né? Com certeza vai facilitar a vida de escritores que não gostam, né, do processo de pesquisa, né? né? Ou quando você tem que encurtar um processo de pesquisa. Né? Por exemplo, se eu tiver ou seja, eu tive 2 anos para fazer o do Defeito Cor, mas se de repente eu estou num projeto e me deu um mês eu não vou conseguir ler tudo, né? Então, assim, com certeza eu acredito que ele pode ser um grande auxiliar. E, Né? ou E ainda principalmente. nessa questão, eu Hum. só gostaria de aproveitar, professor, e perguntar da questão dos clássicos, né? Porque eu acho que também entra numa discussão de geração. Quando nós estudamos as obras entendidas como clássicas, a gente tem uma história não branca. Então, se a gente falar de Eneida, Odisseia, e aí falando de geração, nós temos potenciais à produção de obra clássica nesse momento, e há um aceno para que seja uma obra clássica preta. Eu acho que aí independe da gente, né? Uma das coisas que eu aprendi com o defeito de cor, em conversa com outros, assim, é que a gente não controla a recepção. Eu acho que com certeza a gente tem livros, né? A gente tem uma produção de qualidade para virar clássico, né? Agora isso vai depender do futuro, ou seja, eu acho que depende mais de leitores, né? De considerarem e de levarem e de tornarem, de imortalizarem essas obras para as próximas gerações do que algo que a gente vai poder fazer. Né? E eu acredito que a gente, ou seja, a população negra, os leitores negros, a gente tem se lido cada vez mais, né? E o mercado tem começado a entender isso. Né? Não por bondade, não por inclusão, mas assim, porque nós somos cada vez mais comercialmente viáveis, cada vez mais comercialmente interessantes. Né? Então, eu acredito que sim, a gente, ou seja, o tempo dirá, né? Mas eu acho que sim, a gente tem grande possibilidade de ter aí a nossa produção literária contemporânea, né? Como já teve alguns outros, né? Por exemplo, é importante, extremamente importante a gente pensar da importância da obra da Carolina Maria de Jesus, né? De todas essas, da recepção mundial que ela teve. Eu considero Carolina um clássico, né? Pra gente, eu considero Úrsula, né? Um clássico, como o primeiro livro, o primeiro romance publicado no Brasil, e é um romance de uma mulher negra em 1853. Né? Então, ou seja, acho que a gente já tem já tem esses clássicos entre nós e uma possibilidade muito grande de mais para frente ter muitos outros. Não, com certeza. E unir isso, né? Conversando com Clarice antes, eu incluo Úrsula como clássico, incluo Quarto Despejo, e incluo também, né? Água Funda de Ruth Guimarães, também um outro clássico, Exatamente. né? E aquele clássico assim que não só que ele pode ser lido agora, pode ser entendido e pode ser nos tocado, né? É, Porque você lê o Úrsula é outro jeito, Água Funda é isso, assim. Querida, exa- falar um pouco mais do defeito de cor. Por quê? Você melhor do que eu sabe, né? Por exemplo, uma das características, e quem nos assiste sabe, encontra, meu nome é Plínio, mas eu tenho Luiz.
né? Tem uma Luísa dentro de mim. Minha mãe é Luísa, minha irmã é Luísa, minhas primas são Luísas, né? Eu tenho personagens Luísa, né? Luísa é um nome muito interessante e que ela está aí nesse defeito. Fala dessa pesquisa, dessa escolha dessa forma de contar. Como foi? Como que foi para você? Eu entrei no processo de pesquisa de um defeito de cor querendo escrever sobre a rebelião Malê, né? Mas durante esse processo de pesquisa, eu encontrei a figura da Luísa Maim, né? E me fascinei pela história dessa mulher, como, né, líder de uma rebelião uma rebelião escrava acontecida em 1835 em Salvador, né? Se a gente pensar com a importância dessa mulher, né, nessa história, né, eu falei, é alguém que me interessaria muito contar essa história. Então, acabou que a Rebelião Malê ficou sendo, acho que, o sétimo capítulo do livro, e a história da Luísa cresceu em torno desse capítulo, tomando todo o resto, né? Como ficcionista, eu tenho a grande sorte de não precisar trabalhar com fatos históricos documentados, né? Eu falei, eu trabalho com verossimilhança, né? Isso é possível de ter acontecido naquela época, né? É uma história viável de ter se contado, né? Eu falei, então vale a pena escrever. E aí eu parto ou seja, a história do defeito de cor é uma história onde o filho pare a mãe, e não ao contrário, né? Porque eu parti da construção de dois poemas de Luiz Gama e um trecho de uma carta em que ele fala da mãe dele para construir essa figura da mãe, né? Então, ou seja, é o filho dando luz à mãe, né? O filho com toda ou seja, com toda a importância que Luiz Gama teve para nossa história, né, ele fala para a gente dessa mãe. E como a gente não tem nenhum documento histórico que fale de Luísa Maim, que fale ou seja, da existência dela, né? Luiz Gama dá dicas de onde ela pode ter vivido e em quais períodos do tempo. Então, eu fui para pesquisa pesquisar mulheres que viveram sob as mesmas condições, nos mesmos lugares e na mesma época que a Luísa Maim. Então, é uma personagem que congrega em si a vida de várias outras mulheres negras, né? Eu acho que a Luísa Maim, ou seja, a Kendé, né? Que é a minha personagem da Luísa Maim, ela é composta de retalhos de histórias do que eu acredito ser pelo menos umas 300, entre 300 e 400 outras vidas de mulheres que passaram nos lugares e na época em que ela viveu, né? Então, é uma personagem de uma história coletiva, né? Ela não é uma. E que eu acho que isso fala muito mais da gente também do que qualquer. Né? Se eu tivesse achado alguém nos livros de histórias escritos por pessoas brancas, né? Ela é uma criação coletiva, né? Ela é uma criação que nasceu de uma realidade, tanto de uma realidade quanto de um imaginário negro. Né? Ela é alguém que cada um tem a sua própria versão de quem foi Luísa Maim, né? E ali eu acho que é só a minha versão, né? E que ela sirva de estímulo e de imaginação para que a gente conte a vida dessas outras tantas Luísas, né? Que estão na vida da gente ainda hoje, como você bem pontuou. Não, principalmente, como eu falo assim, ah, tá, pode ser que ela não tenha, ah, tá, o Luiz Gama inventou, tá, mas hoje Luísa se fez carne, Luísa se fez Luísa, Luísa se fez Luiz, Luísa se fez Clarice, né? Então a Luísa tá aí em muitos lugares, né? Então isso é muito interessante. E esse eu acho que é o jogo interessante do, dos seus escritos. E aí, querida, eu vou pedir uma licença para você, aproveitar que a gente tá falando de Luísas, né? Aproveitar que a gente tá falando de Luísa, fazer aquele nosso, aquele momento griot que eu sempre trabalho, né? Onde a gente mostra e fala de pretos e pretas importantes, e até vou pedir sua ajuda, por gentileza, né? E aquele pedido de assinar o canal, que todos, né, fazemos, por favor. E principalmente assim, hoje, né, griou, vamos falar de Luísa
Barrios, né? Vou fazer uma pequena introdução, Ana, e aí eu peço para você. Luiz Helena Barrios, que também, né, tenho. Luiz Helena Barrios foi uma socióloga, gestora pública, ativista da luta antirracista, nascida em Porto Alegre, se formou em administração, fez mestrado em ciências sociais. Em 1979, mudou para Salvador e se engajou no movimento negro unificado, já no seu reinício ou início mesmo, né? Coordenou o grupo, fez pesquisa de mercado negro na força do trabalho. Muito interessante, foi secretária estadual, ministra da Dilma Rousseff, criou o Sistema Nacional de Promoção e Igualdade Social, né? Recebeu o título de cidadã baiana e teve uma trajetória referência, né, dessa questão negra. E a Ana tem coisas para falar também, né, de Luísa Bairros. Por favor, Ana. Eu guardo a Luísa assim com muito carinho e com muito respeito, né? E ela foi muito fundamental, eu acho que no início da minha, digamos, vida pública, assim, né? O Defeito de Cor é um livro que eu escrevi. A Toni Morrison diz, né, que O Amada é o livro que ela queria ter lido, não encontrou, aí ela escreveu. Eu acho que O Defeito de Cor também é o livro que eu queria ter lido, não encontrei e escrevi, né? Porque era um livro que, para mim, serviu para a formação da minha identidade como mulher negra, né? Eu nunca, durante muito tempo, por ser negra de pele clara, né? Eu tive, talvez, chama, ou seja, eu não sei se a palavra certa não é nem privilégio, né? Mas, assim, eu pude viver durante alguns anos da minha vida sem me pensar como mulher negra, né? Porque eu lembro que quando eu falava, eu sou negra, as pessoas falam, não é não, você é clarinha, não precisa falar isso, né? Como se estivesse fazendo um grande elogio, né, na vida. E eu acho que O Defeito de Cor foi o livro onde eu quis me afirmar, né? Eu sou assim, olha a história de onde eu venho, né? Por mais que eu seja uma negra de pele clara, no Brasil, eu acho, é uma história que me pertence também, né? É uma história ou seja, entendo todo o processo do colorismo no Brasil, entendo como a vida é muito mais dura desde cedo para os negros mais retintos, né? Quanto mais escura a cor da pele e quanto mais pronunciados são os caracteres, ou seja, o estereótipo negro, mais difícil é a vida de quem vive num país racista como o Brasil, né? Mas é uma história que é minha também, né? Os meus bisavós ou tataravós também passaram pelos mesmos processos, e é por eles que eu escrevo, né? Então, quando eu comecei também a atuar como militante antirracista no Brasil, escrevendo alguns textos, e eu comecei pelo texto do Monteiro Lobato, né, falando sobre o processo da inclusão do livro racista Caçadas de Pedrinho no sistema de ensino brasileiro, né? Eu recebi, assim, eu fiquei muito assustada na coisa, porque foi a minha primeira atuação realmente na luta antirracista, assim, e eu fui bombardeada, né, como a gente quando a gente se levanta, e principalmente quando a gente se levanta contra um escritor como Monteiro Lobato, que é tido como patrono da literatura infantil brasileira, né, que todo mundo fala, eu lembro com muito carinho do Monteiro Lobato, foi com ele que eu comecei a ler, né? E quando a gente se levanta mostrando o racismo na obra de um escritor como ele, né? Eu comecei a levar muita porrada, né? De todos os lados, assim. E foi a Luísa, né? Que na época estava como ministra lá na CEPIR, né? Que me acolheu, né? Ela me ligou, né? E disse, Ana, é assim mesmo, né? Endurece o couro, né? Porque se você quiser continuar nessa, você vai continuar levando muita porrada e você não vai e não dê bola para isso ou você vai se machucar muito. Então endurece o couro e vem junto, né? E eu lembro dessa frase dela assim com muita emoção hoje, né? E muito carinho, né? E depois dessa realmente a gente ela publicou esse texto no site da CEPIR, né? O que foi assim uma grande recepção, né? Um grande entendimento até para dentro dos movimentos negros que já estão nas lutas constantes aí há muito tempo, né? Um processo né, de aceitação, né? De me receber entre eles, de me receber de me deixar, ou seja, sentar num lugar que eu estava reivindicando com uma luta e com isso, né? Então, assim, ela foi fundamental para mim nesse processo,
E alguns anos depois também, quando ela já não estava mais na CEPIR, né, um pouco antes da morte dela, fomos vizinhas em Salvador. Né? Então, muitas vezes ela passava, apertava a campainha no portão lá de casa, né? Falou, ó, tô descendo para comer um acarajé, vamos? E a gente descia, comia um acarajé, tomava uma cervejinha, né? Lá no largo ali no Rio Vermelho, né? Então, assim, muito carinho pela Luísa, muito reconhecimento, né? Pela importância que essa mulher teve na luta dos movimentos negros no Brasil, né? Então, assim, que bom estar aqui hoje e poder falar da Luísa, assim. Não, e são, e é você também, muitos griots que estão aí abrindo um caminho para gente, né? E só agradeço. Clarice, sua vez, sua pergunta, querida, por favor. Bom, você imaginava que quando você veio com esse título, ele faria parte da nossa tradição oral, que ele estaria de maneira tão instrumental no cotidiano, no dia a dia das pessoas? Eu conheci o livro particularmente porque muitos dos meus eles reproduziam nos seus discursos. Eles ali em conversa, em embates, em palestras, no momento ali do calor, eles iam, não, porque eu tenho esse defeito de cor. E aí virou mais que uma tradição, né? Incorporou o título na rotina, na oratória, né, negra. Eu não tinha, eu estava procurando algo que pudesse representar, né, que pudesse, uma tentativa ou seja, de condensar a história que o livro conta. Né? E quando eu descobri, por exemplo, no Brasil, há essa coisa de se dizer que o Brasil não teve legislação que fosse contra as pessoas negras, né? E essa né? Esse título ele vem de uma lei colonial, de uma lei do período colonial brasileiro, em que as pessoas com defeito de cor, né, ou seja, as pessoas negras que quisessem ocupar lugar de destaque na administração da colônia, na administração da igreja ou das forças do exército, enfim, o que tivesse ali naquele momento, né, elas tinham que escrever por imperador, né, pedindo dispensa do defeito de cor. Né? E é uma frase que também o Luiz Gama usa, né? Ele fala, tem uma fala dele que diz: se em nós até a cor é um defeito, né? Eu falei, tá aí perfeito para unir essas duas coisas, né? Sobre esse. Então, eu acho que o livro, o título do livro, ajudou a colocar, ou seja, a mostrar que sim, né? Essa foi apenas uma das leis que nós tivemos contra a população negra e contra a população escravizada no Brasil, entre muitas outras, como, por exemplo, a proibição de que nós estudássemos, né? Havia uma lei proibindo que a gente, que fôssemos educados, né? Então, ou seja, a gente teve, sim, né, uma legislação muito pesada contra a gente durante muito tempo, né? E que tem ainda os seus reflexos nos dias de hoje. Com certeza, com certeza. Querida, a gente está com esse tempo, né? Nesse tempo nosso de aproveitar, vou também seguir o nosso rito, né? Fazer uma estante preta, mas eu vou ser mais objetivo nessa estante preta de hoje e vou falar só de um livro, mas que você acaba falando de um, acaba falando de vários outros, né? E a ideia minha é a gente falar desses silêncios pré-escritos, desse livro, né, que saiu pela Malê Editora, né, da Fernanda R. Miranda, que esse livro é interessante porque ele investiga várias obras de romance e, né, quem nos conhece sabe que eu gosto muito mais da prosa. Para mim, a prosa, né, é importante, né, o poema, mas a prosa é interessante, esses romances. E que ele trabalha em estudos, uns estudos interessantes, não comparativo, ou sim comparativo, e trazendo, né, Maria Firmina com Úrsula, né, Ruth Guimarães com Olhos d'Água, né, Carolina de Jesus, não com Quarto de Despejo, mas com outro livro que é interessante, sem dar spoiler, o seu, Anajá Caetano. Então, isso é muito interessante trazer esse livro para nós que estamos falando agora desse romance. Né? É importante começar por defeito de cor, quem está lendo, e muita gente está lendo. Ah, não li, agora estou lendo, nossa, esse calhamaço, você já leu? Né? Eu conto o final. Porque o importante é ler, não é saber o final, né?
Mas é muito interessante esse livro, né? E essa é a indicação de hoje nesse nosso momento, né, da questão. Já, né, indo um pouco mais para frente, né, e sugerindo, pedindo para que assine o canal, mas sugerindo que por favor, né? Rever uma história interessante, uma conversa também de uma proseadora lá do Rio Grande do Sul, Eva Nadir, que deu uma entrevista legal, bacana para gente, que está fazendo seus trabalhos aí. E é isso, né, Ana Maria? A gente tá, ainda tem um tempinho, por isso que eu deixei muito mais para você poder falar nesse nosso fechamento, né? E assim, e agradecer essa sua gentileza, essa sua generosidade, a gente poder dividir e convidar, né? Para que fazer, estamos aqui, para a gente, para o que quiser. Aí só pedir uma licença antes, Clarice também, por favor, fale e a Ana faz o fechamento nosso, por favor. Bom, é agradecer essa oportunidade incrível, né? Esse compartilhamento. Te perguntei do título, né? Porque a gente está aí nesse momento do clickbait. Você tem uma obra que foge esse padrão normativo, tem que ser objetivo, tem que ser curto, tem que ter 300 páginas. E o quanto com isso a gente tem aí uma imortal, a gente tem um outro tipo de influência também, né? Um outro tipo de influenciadora, né? Obrigada, gente. Assim, obrigada por me receberem aqui, né, para a gente ter essa conversa. Eu acho que é extremamente importante o trabalho ou seja, para a nossa literatura, né, para nós que estamos produzindo aqui hoje em dia e para os outros que já produziram antes da gente, né, o trabalho de acadêmicas como o da Fernanda é extremamente importante, né, essa recepção crítica nossa dentro das universidades. Eu me lembro em 2006, quando o Defeito de Cor foi lançado, eu fui muito procurada por alunas, principalmente alunas. Eu acho que o Defeito de Cor ele tem um título, ou seja, ele furou a bolha, né, ou seja, do que a literatura preta antes fazia, mas ao mesmo tempo ele demonstra, né, que a nossa grande capacidade de impulsionar um livro, né? Eu acho que, sei lá, hoje 60, 70% dos meus leitores, pelo menos os que vêm falar comigo, são mulheres negras, né? E é extremamente importante o trabalho que elas fizeram dentro das universidades, porque eu lembro que quando o livro foi lançado, elas vinham me procurar e falavam: olha, estou querendo trabalhar com teu livro no mestrado, no doutorado, no meu TCC, mas a minha orientadora, o meu orientador, que geralmente eram pessoas brancas, né, está querendo me dissuadir porque ele diz que ele não tem literatura, ele não tem embasamento teórico e crítico para poder me orientar no trabalho de um livro como o teu, né, desses. Então, eu acho que a Fernanda provavelmente foi uma ou seja, das que desbravaram essa universidade, né, antes das cotas, que era extremamente branca, extremamente que só estudava a si mesma, né, que não tinha importância, que não achava que era importante ter uma outra conjunção de crítica, porque assim, ou seja, os textos críticos realmente, ou seja, a literatura crítica da universidade realmente ela não dá conta, branca não dá conta do que a gente produz. Né? Então, eu acho que a gente as escritoras pretas que estavam ali produzindo, as escritoras e escritores, né? No início, na virada do século para cá, né? A gente tem que muito agradecer a essas estudantes universitárias, né, que brigaram lá dentro, que foram, sabe, muitas, ou seja, eu sei de casos de que mudaram de universidades para poderem ser orientadas por um professor ou uma professora de uma outra universidade que aceitasse, né, o grande desafio de começar a nos estudar. Então, assim, quero muito deixar aqui registrado a importância delas, né? Delas e deles, porque até hoje foram muitas teses, por exemplo, desenvolvidas sobre o defeito de cor, e eu sei de muitas outras teses aí desenvolvidas sobre, a partir dessa produção preta contemporânea, né? De falar de Eliana Alves Cruz, de Jefferson Tenório, de Conceição Evaristo, de Lia Vieira, né? Ou seja, eu sou péssima para lembrar os nomes, assim, então me
me desculpem, né? Mas assim, vamos ver o catálogo da Malê, vamos ver o catálogo da Nandiala, vamos ver o catálogo da Masa, vamos ver o catálogo dos cadernos do Quilomboje, né? Dos cadernos negros, né? Então, assim, tem toda uma produção literária ali que é muito interessante. E uma das coisas, assim, terminar aqui, então, deixando um verbo, né, que eu aprendi um pouco antes do carnaval, quando o defeito de cor foi tema do desfile da Portela em 2024, né, eu aprendi esse verbo de uma língua quimbundo, o verbo é intanga, que é um verbo que ao mesmo tempo quer dizer dançar e escrever, né? E eu acho assim uma das coisas mais maravilhosas a gente poder ser descendente de um povo, né, que cria para sua língua a possibilidade de um verbo que ao mesmo tempo quer dizer essas duas coisas, que para nós, né, dentro de uma educação ocidental, parecem coisas tão distintas, mas não são. Né? Não é porque a gente traz no corpo uma escrita, a gente traz no corpo uma história, e que só a gente tá no mundo, ou seja, a gente existir e passear e dançar pelo mundo, essa história está sendo contada, né? Então, essa leitura desses corpos pretos, né, dessa história que está ali nesse verbo em tanga, que é dançar e escrever, é tudo que eu desejo ter a possibilidade de fazer, seja na BL, seja na Portela, seja dentro das editoras com as quais eu vou trabalhar, seja nesses programas que são nossos para a gente falar da gente. Né? Então, assim, que todo mundo aprenda a entangar, né? Eu não sei se continua assim, mas entanguemos todos, né? Entanguemos todos. Entanguemos todos. Ana Maria, muito obrigado. Clarice, é o primeiro de muitos que a gente vai fazer juntos também. Beleza, muito obrigado. E aí agradeço a todas e todos que estão assistindo. Bora lá, sim, o canal e vamos lá. E vamos festejar, né? Essa conquista da Ana, essa conquista nossa e as conquistas. Obrigado, Ana. Tudo de bom. Obrigada, Plínio.